Olá, gente! Meu nome é Carol Chacon, eu sou médica, estou vivendo aqui na Austrália e aqui no canal eu compartilho a minha vida aqui na Austrália, a saga da revalidação médica e toda a saga que envolve esse processo de vinda para a Austrália e tudo mais. Então, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever, ativar os sininhos de notificação para saber quando tiver vídeo novo e deixar aquele joinha para mais pessoas poderem ter acesso a esse conteúdo e também eu saber se vocês estão gostando desse conteúdo. O que eu vou contar hoje aqui é uma coisa que eu tô, nossa, muito ansiosa, tava muito empolgada assim, né? Tava esperando ansiosamente pelo dia em que eu pudesse gravar esse vídeo, que é eu finalmente consegui a nota da prova de proficiência de inglês. Foi uma luta e hoje eu vou contar aqui pra vocês um pouco de como que foi essa luta, né? Contar como que é essa prova de proficiência e o que esperar dessa prova e dar algumas dicas também. Então, vamos lá que eu vou começar a contar sobre isso, né? Então, o que é a prova de proficiência? Por que eu tenho que fazer uma prova de proficiência? Então, como eu falei, eu sou médica e para poder fazer a revalidação aqui, a APRA, que é o órgão que regulamenta o registro das profissões da área de saúde, não só de médicos, enfermagem, fisioterapia, dentistas, todo mundo tem que ter o registro na APRA, eles exigem uma prova de inglês que tem algumas, eu vou falar quais que tem, e com uma validade de 2 anos. Então tem que ser uma prova feita dentro de um período de 2 anos. Se você já fez a prova de proficiência há mais tempo, ela não serve. Ao contrário da prova de revalidação médica, que tem validade indeterminada, então uma vez você sendo aprovado, essa aprovação você carrega para o resto da vida, a prova de inglês ela tem validade de 2 anos. Então eu escolhi fazer o PTE. Tá? O PTE é uma prova que não é aceita em outros países por exemplo, o Canadá não aceita o PTE para revalidação médica. Algumas universidades no Canadá aceitam o PTE para você comprovar que você tem um nível de inglês, de repente para fazer um college ou para fazer um mestrado no Canadá e em outras faculdades também no Reino Unido, você também usando o PTE, ele também é útil, mas aqui na Austrália ele é útil para revalidação médica, para imigração. Então, se você está vindo como médico e você pretende imigrar, você pode usar essa mesma nota que você vai obter para as duas coisas, só que ela vai ter pesos diferentes, sim, eu vou explicar, né, o quanto de nota que você precisa em cada coisa. E você também pode fazer outras provas de inglês aqui na Austrália para se tornar médico, tá? Então você pode fazer o IELTS, que é uma prova mais antiga, mais tradicional, que não tem nada de conteúdo médico, assim como o PTE, ele não tem conteúdo médico, então tanto o IELTS quanto o PTE, eles vão ter conteúdo acadêmico, né, porque você tem que fazer o IELTS acadêmico e o PTE acadêmico. O PTE só tem a modalidade acadêmica. E por que ele é isso? Assim, ele tem temas acadêmicos, então você vai, nas questões, vão ter temas de coisas que você estuda na universidade, só que isso é muito abrangente, né, obviamente. Então vai ter tema de marketing, vai ter tema da área de saúde, vai ter tema de direito, vai ter temas relacionados à área acadêmica, e inclusive coisas burocráticas acadêmicas. Por exemplo, pode ter uma frase falando sobre você vai ter que se inscrever neste curso até o dia tal. Uma frase da prova pode ser isso, assim. O tema pode ser relacionado a isso. E os temas da redação, eles também vão ser temas acadêmicos, eles não vão ser temas assim de cunho pessoal, eles vão ser temas sempre relacionados a alguma coisa mais acadêmica, tá? Mas o que eu quero explicar aqui, antes de eu entrar nos detalhes de como eu me preparei para a prova e tudo mais, é o como é essa prova, né? Então, e quanto você precisa tirar nessa prova. Então, para se tornar médico aqui, e também para enfermagem também isso vale, e eu acredito que para odontologia também, você precisa de 65 pontos em cada banda. O que são as bandas, né? Então, são as 4 habilidades. Então, é o speaking, o listening, o reading e o writing, né? Então são as 4 habilidades do inglês que você tem que demonstrar nessa prova. E cada habilidade você vai ter uma nota que vai de 10 até 90, tá? E para o registro médico aqui você precisa de 65, tá? Então 65 em cada banda. Então não adianta, se você conseguiu 80 no speaking, mas só conseguiu 50 no reading, ele não vai servir.
No entanto, você pode combinar notas de duas provas. Então, por exemplo, se você conseguiu no writing de uma prova você conseguiu 65 e no reading você conseguiu 65 e no speaking e no listening você não conseguiu, você pode fazer outra prova e combinar o speaking e o listening que você conseguiu os 65 e fazer a combinação dessas duas notas quando você fizer o seu registro na APRA, tá? Então, isso é possível. Qual foi o meu histórico, né? O que aconteceu comigo? Eu fiz a prova, eu fiz, o total de vezes que eu fiz o PT foram 3 vezes. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui no box de informações o vídeo que eu fiz com o Jonas, que é meu marido, né? Que ele conseguiu a nota máxima no PTE. E por que a gente escolheu o PTE e não o IELTS? A gente explica, na verdade, eu me influenciei por ele, né? Então, assim, porque eu vi a experiência dele frustrada com a IELTS e conseguindo nota máxima no PTE. E por isso eu optei pelo PTE. Depois eu posso fazer mais vídeos também falando sobre comparando as duas provas e comparando com as outras provas que existem. Então eu optei por fazer o PTE por conta disso. E aí no total eu fiz 3 provas. A primeira vez que eu fiz essa prova foi lá no Brasil para fins da imigração. Por quê? Porque como o Jonas é o aplicante principal do nosso visto de residente permanente, ele conseguiu a nota máxima para conseguir o Superior English e conseguir a pontuação máxima no processo de imigração. Então, isso é uma coisa. Eu, como partner, eu precisava comprovar que eu conseguiria pelo menos 30 nessa prova, 30 pontos, tá? Que é uma nota baixa, né? Visto que é uma prova que vai de 10 até 90, então 30 é uma nota baixa realmente para você comprovar que você tem um inglês básico. Então, no ano passado, no início do ano passado, eu fiz essa prova. Eu estudei, assim, me preparei mais ou menos um mês para essa prova e consegui 50, que eu já fiquei feliz, porque na época, assim, eu estudei pouco, né? Eu tava no Brasil ainda, meu inglês ainda tava pior, eu tava fazendo curso de inglês na época lá e tudo mais. Então, assim, isso foi no início do ano passado, então tem 1 ano e meio atrás eu consegui 50, mas foi bom para eu já conhecer, né, como era a prova. Foi uma prova que eu achei boa, não vou dizer que ela é uma prova perfeita, ela é maravilhosa, o PT é a melhor prova do mundo. Não é isso. Mas foi uma prova que eu achei que eu conseguiria, me dedicando, eu falei, poxa, eu acho que eu consigo a minha nota nessa prova. E o que é, na minha opinião, uma vantagem muito grande do PTE é que é uma prova que você não interage com pessoas, você só tem que interagir com o computador. Então, isso tira duas coisas, né? Uma, o seu nervosismo que você pode ter quando você tá de frente com alguém, quando você tá no computador, provavelmente você não vai ficar nervoso, né? Você vai ficar mais tranquilo. E a outra que você tira o viés humano, né? Então, assim, é uma prova que é o que eles argumentam ser, né? Uma prova que não tem o viés, não tem bias, né? Não tem bias, pronunciando errado. Não tem bias. Então, assim, é uma prova que não depende de uma pessoa corrigindo a sua nota. Porque, assim, o Jonas, por exemplo, fez o IELTS, né? Ele se preparou muito. O Jonas escreve muito bem. Há muito tempo ele escreve muito bem. Ele escreve em inglês, ele tem prática escrevendo em inglês. Ele se preparou, ele seguiu tudo que tinha lá, tudo certinho, e ele conseguiu 75, que é uma nota boa no writing, no IELTS, mas não é a nota para o Superior English. E a gente, eu falei, poxa, vamos pedir revisão? Vamos pedir revisão. Pedimos a revisão e continuou 75. Então, assim, o PT, você não passa pelo viés humano. Então, não vai ter um humano corrigindo a sua prova, vai ter o computador. Mas isso também tem suas desvantagens, porque você vai ter que se adequar ao computador. Você vai ter que entender como o computador pontua essas notas, tá? Então, assim, como eu falei, são essas 4 habilidades. Aí em agosto eu fiz novamente a prova. Eu fiz a prova de revalidação. Quem me acompanha aqui no canal sabe, né? Eu fiz a prova de revalidação em junho, tive aprovação em julho e entrei no curso. Eu fiz um curso presencial aqui, que foi o English Wise. É um curso que tem aqui na Austrália. Ele tem em várias, se não me engano, acho que ele tem em todas as capitais de todos os estados aqui na Austrália. E em algumas outras cidades, não sei, tipo, acho que em Gold Coast também tem, em Brisbane tem Gold Coast, enfim. E, se não me engano, acho que eles têm online também, mas não sei dizer isso, assim, eu acho legal ele ser presencial porque você fica lá no laboratório treinando, fazendo as questões e tendo lá um instrutor para poder te ajudar. Então, eu me matriculei nesse curso em julho e eu escolhi a opção Unlimited,
que você, teoricamente, você tem um ano para passar na prova. Então, até você conseguir o seu score, você pode ficar indo pro curso. Então, eu paguei $500, que eles falaram que era uma promoção e tal, e por tempo ilimitado até eu conseguir o meu score. Aí, beleza, entrei lá no curso em julho. Aí, estudei pra caramba, marquei a prova pro dia 25 de agosto. Tava me sentindo confiante, mas tava um pouco assim tensa, né? Porque eu não sabia, eu tava confiante, pero não muito, né? Eu tava assim meio tensa. Fiz um simulado da Pearson, que a Pearson é o órgão que faz administra, né, essa parte do PTE, quem é o instituto responsável pela prova do PTE. Eu vou deixar aqui o link no box de informação para vocês poderem ter acesso a isso. E aí você consegue fazer os simulados, você paga $70 e você faz o simulado online. E o simulado, tanto com a opinião do meu marido, dos colegas que fizeram a prova e dos professores do curso, o simulado ele é bem fidedigno. Isso quer dizer, então se você foi bem no simulado, muito provavelmente você vai bem na prova. E em geral, isso aí é uma coisa extraoficial, tá? Isso não foram os professores que falaram, não. Isso é uma coisa que, assim, alguns amigos meus falaram aqui e eu também percebi isso na pele, né? Na minha experiência, que o simulado joga a tua nota um pouquinho para baixo. Então, assim, se ali no simulado você conseguiu a nota ou chegou perto da nota, é provável que na prova você também consiga. Tem o fator sorte, tá? Porque eu vou explicar isso depois, falando de cada coisa, de cada sessão da prova. Mas então, vamos lá. Marquei a prova, né? E aí, em 2 semanas antes, eu fiz o simulado e eu consegui a nota, eu tava bem próxima, assim, a minha nota mais baixa foi no writing, não, no listening, que eu consegui 63 no listening e 63 no writing, isso no simulado. Aí eu falei, poxa, eu tô bem pertinho, vou na prova, vamos ver se eu consigo na prova. Aí fui e fiz a prova. Aí o que aconteceu? Quando eu fiz a prova, eu senti que assim no final eu não fui bem nas questões, eu não entendi, eu precisava entender, né, no listening, precisava transcrever as questões, eu vou explicar como é que é isso. Enfim, eu já saí da prova assim falando, poxa, acho que não deu, porque eu sabia que eu tinha ido mal em questões que valiam muito ponto. E de fato, eu não consegui a nota completa. Então eu consegui, nessa prova de agosto, eu consegui a minha nota no speaking, foi maior do que 70, a minha nota no reading foi 66, mais a minha nota no writing, né, escrever, e no listening foi 63, 62 em um e 60 no outro. Então, assim, ficou perto, mas não consegui. Eu tinha conseguido em 2, mas aí eu já fiquei feliz, de certa forma, assim, né, fico um pouco triste, decepcionada, mas assim, pelo menos eu consegui 2. Como eu expliquei antes, você pode combinar as notas. Eu falei, poxa, então agora é praticar muito o listening e o writing para conseguir combinar as notas. Aí o que aconteceu nesse meio do caminho e que foi até uma época que eu fiquei sumida aqui? Eu apliquei para vagas de emprego e fui chamada para 3 entrevistas. E aí eu parei de estudar para o PTE porque eu tinha que me preparar para as entrevistas. Isso é assunto para um outro vídeo, né? Sobre as entrevistas, porque não aconteceram, eu não fui chamada para essas vagas. Mas enfim, eu acabei ficando esse período de setembro sem estudar. Aí em outubro eu voltei a estudar para o PTE. E aí voltei a estudar. E aí eu vou explicar para vocês quais são as coisas mais relevantes no PTE, né? Então, assim, é uma prova que foca muito, né? Que o speaking tem muito peso, tá? Então, você tem que ir muito bem no speaking, porque a nota do speaking, ela vai impactar em todas as outras notas. Inclusive no reading, porque você tem que ler e repetir em voz alta. Então, assim, resumindo, tá? Se vocês quiserem, e deixa aqui embaixo para eu poder saber, tá, gente? Deixa aqui nos comentários. Então, assim, se vocês tiverem interesse em saber mais detalhes sobre a prova, eu tô super disposta vou colocar mais conteúdo, vou trazer mais conteúdo sobre a prova, porque eu acho que eu tive uma boa experiência, porque eu realmente estudei muito, então eu acho que eu tenho capacidade de compartilhar um pouco disso e de dar mais dicas para vocês. Mas eu vou resumir aqui o que é o cerne, né? O principal, o fundamento do PTE. Então, eles dão muito valor ao speaking. Você tem que ter um bom speaking. Isso não quer dizer que você não tem que ter sotaque, tá? Não é, você vai ter o seu sotaque, você é brasileiro, né? Você tá vendo aqui o vídeo, ou você pode ser de alguma outra nacionalidade que fala português. Mas assim, ou espanhol, porque o pessoal que fala espanhol também consegue entender.
Mas enfim, você vai ter o seu sotaque ele vai aparecer, e isso não é um problema, mas você tem que pronunciar corretamente. Por exemplo, se você fala coffee, né? Coffee, café, e cough, que é tosse. Se você lê, tá escrito coffee, e você lê cough, o computador vai entender que você falou tosse, e aí vai estar errado. Então, não é que você tem que pronunciar sem sotaque, porque isso é impossível você conseguir, né? A gente até consegue, trabalhando muito, se esforçando muito, você consegue diminuir muito o accent, né? O sotaque, mas você vai ter o seu sotaque. Mas isso não é um problema para o PT, mas você tem que pronunciar corretamente. Então, você tem que saber como pronunciar as coisas. E você tem que permanecer com fluência, tá? Então, tem que manter a fluência e não ter pausas. Se você lê desse jeito, igual eu lia na primeira prova, você não vai conseguir uma boa nota. Na primeira prova, eu consegui 30 pontos no PT, no speaking, que é a que eu fiz no Brasil. Fiz 35, se não me engano. Eu fui bem no writing, mas eu fui muito mal no speaking, porque a minha pronúncia era desse jeito. Então, a principal questão do speaking é o read aloud, que é só isso, read aloud. Você tem que ler em voz alta. É uma frase, como eu disse, né, de conteúdo normalmente com um fundo acadêmico, então pode ser sobre algum evento histórico, pode ser sobre medicina, pode ser sobre neurônios, pode ser sobre biologia, pode ser sobre a evolução dos macacos, pode ser sobre uma série de coisas. Então, assim, inspirada aqui no macaquinho, né? Tipo, evolução dos macacos. Então, pode ser sobre qualquer tema relacionado à área acadêmica. E vão ter, sim, palavras ali difíceis. Com muita frequência tem número, que foi a minha luta. Gente, eu tenho muita dificuldade em ler números. Tipo, 100, 2000. Tipo, eu tenho que parar muito pra pensar o que é 1000, o que é 100. Eu tenho muita dificuldade de pensar nisso. Então, eu treinei e pratiquei muito. Então, eles colocam, às vezes, nome próprio. Eles colocam datas, colocam eventos históricos. Então, são coisas que você vai ter que treinar a pronúncia. Você vai saber 100%? Não, às vezes você não vai saber aquele nome próprio, você não sabe como é que pronuncia, mas você tem que ter uma ideia e você não pode gaguejar e tem que manter a fluência. Então, o curso me ajudou muito nisso. Eles têm vários macetinhos para você não perder a fluência. Então, você não tem que ler de forma entonada. Por exemplo, sei lá, vou pegar qualquer frase aqui, né? Toy not suitable for children under 3 years. Se você ler desse jeito, você não vai conseguir os pontos. Você tem que ler toy not suitable for children under 3 years. Você tem que ler, não é que você tem que ler correndo, mas você tem que manter o flat tone, que é como eles falam, né? Você tem que, sem entonar, você não tem que entonar, você tem que ler de forma fluida e ler corretamente e falando as palavras. Você tem que articular bem as palavras para o microfone captar bem aquele som e o computador conseguir fazer a tua nota, né? E aí, nessa prova que eu fui aprovada, que eu não contei quanto eu tirei, né, finalmente, eu consegui todas as minhas notas acima de 70. Então, eu precisava de 65 e eu consegui 70. Então, tipo, eu fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz. E eu consegui 78 no speaking. E para imigração ou para qualquer coisa, o PTE, a nota máxima do PTE é 90, como eu falei. Mas a imigração acima de 79, ele já considera a pontuação máxima. Então, eu cheguei perto da pontuação máxima, né, do speaking. Então, eu cheguei no 78. O reading eu fiquei com 70. O listening e o writing eu fiquei com 76. Então, assim, eu fiquei muito satisfeita com a minha nota. Eu tive um progresso, assim, muito grande e foi com muito trabalho. Com a ajuda também dos professores do curso, mas realmente, assim, com muito trabalho. E focando nisso, o read aloud, que, como eu falei, conta muito. E a outra questão que conta muito, eu vou explicar um pouquinho pra vocês, é o write from dictation. O que é isso? É como o nome diz, né? Você tem que escrever o que a pessoa está falando. Essa questão, ela pesa muito e essa eu vou dizer que é uma das questões que eu acho um pouco injusta, assim, não é bem injusta, mas eu acho que eles poderiam colocar até mais questões desse tipo para poder diluir um pouco o peso. Por quê? São só 4 questões. 3 ou 4, às vezes são só 3, dessa modalidade, desse write from dictation.
ela é a última questão da prova. Então, você tem que fazer o management do seu time, né? Você tem que administrar bem o seu tempo durante a prova. Porque se você não administrar bem o tempo durante a prova, chega lá no final que você tem que fazer o write from dictation e acabou o seu tempo. Isso deve ser a pior coisa do mundo. E isso é uma coisa que no curso eles martelam muito, assim. Não perde tempo com as questões de múltipla escolha, que elas não valem quase nada. Então, assim, você tem que focar no write from dictation, que é o final. Então, já é o final da prova. Então, você já tá cansado. E aí, nessa prova, ela tem muito peso. Por quê? Cada palavra correta, ela vai contar ponto para o seu listening e para o seu writing. Então, assim, ela tem muito peso. É uma questão que tem muito peso. Então, eu foquei muito nisso. Muito, 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 muito. Eu fiz muito, repetidas vezes. E tem N sites na internet disponíveis para poder você praticar. Se vocês quiserem, depois eu trago um pouco explicando sobre qual a vantagem de cada site, porque eu não tenho como explicar isso agora, que senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu trago isso, tá? E assim, eu fiz muito write from dictation, muito, muito, muito. Treinei muito o ouvido. E no dia da prova, eu me preocupei em ficar... Ainda teve a emoção do dia da prova. Porque, o que eu fiz? Fui marcar a prova, beleza, fiz o simulado. Aí minha nota ficou mais ou menos parecida com isso que eu falei pra vocês com a nota da minha prova, né? Aí eu fiz o segundo simulado e realmente a minha nota tava boa. Eu falei, pô, beleza, vou marcar a prova. Marquei a prova pra 8 horas da manhã. Ótimo horário. Só que a pessoa marcou, na verdade, a prova para 8 p.m. 8 p.m. E eu só vi isso quando eu estava no trem, chegando lá no centro da cidade. Eu olhei e falei, gente, a prova é 8 p.m., não acredito. Aí eu falei, caraca, não é possível, não, mas será que eles não me deixam fazer? Aí cheguei lá e falei, não, é possível, a sua prova tá bocada para as 8 da noite, você vai fazer às 8 da noite. Aí eu passei o resto do dia escutando coisa em inglês. O que eu gosto de escutar? TED Talks. Não sei se vocês conhecem, muita gente conhece, né? Que eles têm temas de tudo e, em geral, os speakers, né, os palestrantes, têm um inglês muito bom. E é um conteúdo normalmente com fundo acadêmico. E aí vem o que, assim, que eu falei, gente, é Deus, né? Deus e é aquela história também. Você tem sorte, você tem que estar preparado para ter sorte. Eu fiquei escutando TED Talk sobre climate change e global warming, que é um tema que eu me interesso, que eu sabia que tinha chance de cair na prova e que eu queria ficar treinando meu ouvido. E a redação foi sobre global warming. Então, assim, eu cheguei, tipo, a redação eu fiz muito tranquila e eu tava já com o ouvido também, eu quis deixar o meu ouvido, assim, bem treinado. E aí chegou na hora da prova do Write from Dictation. Na primeira prova que eu fiz na segunda prova, né, mas a primeira já valendo, vamos dizer assim, né, a primeira que eu fiz já para revalidação médica, que eu fiz em agosto, teve uma frase do Write from Dictation que eu simplesmente não entendi. Eu, tipo, não ouvi. Foi Sbrubbles. Eu falei, gente, o que eu vou escrever? Não entendi nada. Não entendi. Aí as outras, uma eu entendi parcialmente e as outras duas eu entendi completamente. E aí eu sabia que tinha muita chance de eu não conseguir a nota e de fato eu não consegui. Cheguei perto, mas não consegui. E aí, nessa, eu consegui entender as 4 frases, assim. Eu fiz a redação de Global Warming, que eu já falei, gente, que tema maravilhoso. Aí fiz tranquila. Aí chegou o Write from Dictation, e aí eu entendi as 4 frases perfeitamente. Eu tive dúvida, assim, na hora de escrever uma palavra lá e tal, mas eu consegui entender tudo. Eu terminei a prova e falei, cara, obrigada, meu Deus, obrigada. Porque ali eu já saí da prova com a sensação de que eu ia conseguir a nota, porque eu senti que eu fui bem na prova e realmente eu consegui. E assim, tem ainda muita coisa pra falar disso. Eu fiz post no Facebook, no Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, eu vou deixar também aqui embaixo. Não deixe de seguir lá, é @carolchacon. E eu contei um pouquinho, né, da minha preparação para a prova, e eu também vou trazer mais vídeo depois falando sobre isso, mas assim, hoje o vídeo já ficou longo demais, porque eu já me empolguei com o tema, né, então assim, já ficou longo. Eu vou terminar por aqui, tá? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, assim, se tem dúvida sobre o assunto, tem dúvida sobre a prova, sobre as outras provas, porque existem outras provas que você pode fazer, tá? Não precisa ser essa prova. Existe uma prova que é só sobre assunto médico, que é o OET, né? Que é só sobre assunto médico, que eu também posso trazer o que eu sei sobre essa prova
E se vocês tiverem interesse sobre isso, até trazer colegas que fizeram essa prova para compartilhar também a experiência. Enfim, não deixem de deixar comentários, porque assim eu posso trazer mais conteúdo, tá bom, gente? Focado para o que vocês têm dúvida e tudo mais, tá bom? Então, esse foi um vídeo muito feliz, estou muito feliz de compartilhar isso aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.